nosso mês da família. Uau, que mês foi esse? E hoje, encerrando esse mês, estamos aqui com Matheus e Lázaro para falarmos um pouquinho sobre família. Diz aí um oi pro pessoal, Matheus. Olá, tudo bem? Matheus sendo Matheus, ele está aqui e nós viemos fazer essa gravação juntas e aí ele está assim um pouquinho tímido. Se solte, pô. Fique à vontade, né, Lázaro? Se sinta em casa. O seu oi pro pessoal. Oi, pessoal. Tudo bom? Foi muito melhor que o meu, não. E assim a gente vai vencendo os nossos desafios, porque falar sobre família também é falar sobre desafios. E aí a gente também falou sobre segurança e proteção e como surgiram fatores, circunstâncias e situações que nos desafiaram esse mês. O que é que vocês acham? O mês da família é um mês marcante, né? E dada o protagonismo da família na sociedade, né? Toda a sociedade é formada por pessoas e pessoas fazem parte de uma família. Então, quando se fala de família, está falando da sociedade. E a sociedade tem muitas necessidades, porque a família tem muitas necessidades. Sim. Então, o mês da família é mês de cura, mês de conhecimento, autoconhecimento, mês de pensar um pouquinho sobre essa instituição, a instituição mais antiga, né, da Terra. E é isso aí. Posso dizer mais antiga e mais desafiadora, Lázaro? Pode. Acho que, principalmente nesses dias, ela tem sido bastante desafiadora pelo fato de ter sido atacada. E a questão de identidade acaba sendo, assim, bastante esfarelada, bastante atacada. Tipo, quer queira, quer não, o desafio ele acaba sendo maior pelo fato de nós estarmos sendo atacados de todos os lados e as pessoas não terem uma identidade do que é família, de cada papel dentro da família e de como se posicionar dentro de cada papel na família. Por isso se torna desafiador, Bastante. né? Mas Matheus falou uma coisa interessante, que é sobre a organização da sociedade. Então, quando você pensa em família e pensa numa sociedade como um todo, sendo o resultado dessas várias e diversas famílias, eu acredito que fica um pouquinho amplo a coisa, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em sociedade, a gente vai pensar em economia, a gente vai pensar em política, a gente vai pensar em artes. Estamos aqui porque isso faz parte do monte da mídia e da arte, né? Podcast é arte. Eita, meu Deus. Tá vendo, gente, que eu ia quebrando? Vocês sabem que sou eu mesa. sendo eu. Ia fazer uma arte na mesa. Podcast é arte, podcast. Mas, graças a Deus, fui salva, como sempre, por Matheus, tá vendo? Matheus sempre me salvando. Arte, tecnologia, mídia. Então, a família ela vai estar passando todas essas esferas. E talvez aí o desafio se torne maior. Mas também, Matheus, eu acredito que esse é um tempo para refletir. Se, de fato, estamos percebendo a amplitude desses desafios como oportunidades. Oportunidades para potencializar as pessoas para que elas consigam chegar onde elas precisam chegar a partir da família. Por quê? Aí eu já vou falar psicologicamente, não tem jeito, né? Eu vou por aqui, né? Então, se você percebe um adulto bem resolvido, um adulto bem definido no seu propósito de vida, você vai descobrir que por trás dele havia uma família que sobrenutria esse adulto para ele chegar lá. Sobrenutrir, na verdade, essa criança, e essa criança conseguiu chegar lá, seja em que esfera for essa, economia, educação, política, artes, mídia. Então, teve alguém que nutriu. Quando eu falo nutrir, não sei se vocês podem concordar comigo, mas vai além de colocar comida na mesa, de pagar a escola. É além disso. O que é que vocês acham disso, estando inseridos em uma família?
Com o passar do tempo, né? E quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, mais os olhos, à medida que a gente vai conhecendo a Ele e conhecendo o que Ele nos ensina, a gente vai se deparando com coisas que a gente não enxergava antes, né? E é interessante que não só questões, a senhora é psicóloga, não só questões psicológicas, questões mentais são atingidas por uma família que é desestruturada, mas também questões físicas. A saúde do corpo Perfeito. é atingida por uma família desestruturada. Desnutrida. Desnutrida. Isso mesmo. Uma coisa que Matheus falou no começo foi que esse mês da família também é um mês de cura. E eu acho que é uma oportunidade muito grande de cada pessoa que tem cada papel definido dentro da família buscar uma autorreflexão de se ela está fazendo a coisa certa, de se ela está dando o seu melhor para nutrir o próximo dentro do seu papel como família. O pai nutrindo como pai, a mãe nutrindo como mãe, cada um se posicionando da melhor forma para que essa família ela possa ser plenamente potencializada. Sem invalidação, né? Porque às vezes quando não fica definido, você chamou de papel, eu vou chamar de identidade. A identidade de cada um, às vezes, atropela, né? O papel do outro, atropela o propósito do outro. Então, sendo uma família micro, macro, cada um é um indivíduo com propósito de vida. Então, se nessa nutrição, se nesse primeiro momento que eu chamei aqui de nutrição, ela não acontece de forma adequada para que esse indivíduo ele seja potencializado no que ele é, então... Mas Mateus chamou Deus para conversa. E aí a gente vai precisar falar. Ele disse que quando Deus é esse parâmetro, essa referência. E aí eu acho curioso, porque Deus mesmo ele se coloca como pai. Né? Ele se coloca numa relação com o humano, esse ser humano que se relaciona com ele, limitado, vulnerável, porque nós somos humanos, terrivelmente humanos, acabamos também enfrentando ou nos apresentando em algumas situações de vulnerabilidade. A neurociência trabalha muito sobre essa questão da vulnerabilidade. Mas aí Deus se apresenta como esse pai todo-poderoso de um vulnerável. Eu não sei se isso potencializa o conceito de família ou se a torna mais vulnerável. Com certeza potencializa, né? Porque a primeira instituição, como a gente falou, né, da Terra, foi ele que instituiu. É plano dele. Foi ele que fez. Então, não tem como ser o contrário. A questão é que a gente, em dado momento, se separou dele, né? E por isso que a família acabou tomando um rumo que não foi bom. Mas, graças a ele, temos a oportunidade de realmente voltar e ver viver o melhor que ele tem para cada um de nós, cada um em seu papel, em sua identidade como... Eu pensei agora em duas situações. Uma de uma família que ela é bem nutrida, ela segue os princípios estabelecidos pelo pai. E, dado isso, vai haver uma abundância, vai haver nutrição e disso vai gerar vida, vai gerar resultado. Só que eu também pensei na situação, isso é uma situação que acontece com muitas pessoas, uma família que não nutre e às vezes as pessoas acabam caindo naquela questão do vitimismo. Só que quando eu tenho Deus como pai, quando eu entendo a paternidade dele como pai, eu já não preciso mais colocar aquela falta de nutrição, eu não preciso mais achar um culpado, porque eu tenho quem me supra, entendeu? Então,
na família funcional, ela é funcional porque ela segue os princípios do reino. E na família disfuncional existe o socorro porque ele é pai. Que legal. Uau, né? Ficou. Tem que anotar para não esquecer. Eu vou anotar essa aí para não esquecer. Agora chega, deu uma acelerada aqui. Mas veja, é bem interessante esse aspecto que você está trazendo, Lázaro, porque Mateus frisou bem a questão psicológica, a questão emocional, a questão física também. E você está trazendo esse viés mais espiritual. Então, a família ela tem essa abrangência, como a gente começou aqui enfatizando, né? E ela enfatiza. No nosso programa terapêutico, a gente sempre diz, né, que às vezes nós somos feridos na família biológica, mas temos a oportunidade de ser curado numa família espiritual. Então, esse cuidado, curado no nosso propósito de vida, curado com relação à ideia que eu tenho uma missão aqui nessa terra e que eu preciso ser potencializado com toda a minha competência, habilidade, talentos e dons para que eu chegue enquanto indivíduo, nessa plenitude, nesse lugar de viver o propósito de Deus aqui na Terra. Então, isso é bem interessante. Mas eu acredito que também tem esse aspecto que Mateus começou falando da sociedade. Mas desse cidadão bem posicionado, desse cidadão bem inserido num macro maior dessa sociedade, contribuindo efetivamente para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais gentil, para uma sociedade mais acolhedora. Eu acredito que, às vezes... Mais honesta. Mais honesta, né? E eu acredito que esses são princípios que podem ser potencializados nessa convivência familiar também. Diante do problema que a gente se depara em relação à sociedade como um todo, né? Eu queria voltar um pouquinho antes, um pouquinho mais atrás ainda dessa história. E aí eu vou direcionar a pergunta, apesar de não ser é o host ou é co-host? É co-host ou host? É o host. Deixa eu só explicar aqui, gente. A gente está com Marília. Marília está nos assessorando aqui. Aí tudo que a gente não sabe fazer, a gente corre e pede socorro a ela. Marília, top. Pronto. O host. Aprendi já. Decorei. E assim, eu fiquei pensando nisso em casa. E é certo dizer que, já entrando em Deus mesmo, nas coisas de Deus, é certo dizer que a sociedade, que o reino de Deus é a sociedade do céu? Faz sentido? Faz, se você pensar em estrutura, se você pensar nessa convivência, se você pensar em destino, se você pensar em propósito. Faz sentido, né? Eu entendo que o reino ele tem uma cultura. O que é uma sociedade? É alguém que tem cultura, é alguém que tem leis, é uma instituição que tem cultura, é uma instituição que tem leis, é uma instituição que tem uma finalidade. O reino de Deus tem tudo isso. E um pouquinho mais. Eu me deparei com alguns textos sobre reino, né? E um dos textos diz que o reino de Deus não é visível, né? Acho que é o próprio Jesus que diz, invisível, né? O reino de Deus é invisível. E aí eu fiquei pensando nisso depois, né? Porque Jesus, o objetivo dele era que o reino viesse. O reino se estabelecesse na terra, digamos assim, né? Mas aí ficou o meu pensamento lá e cá. Uma sociedade que já existe no céu, que é a sociedade dos anjos, de Deus. Mas esse reino também que veio, que está vindo. Que chegou a nós. Pois é. Então, eu fiquei com esse pensamento e eu disse, vou perguntar, quem sabe outras pessoas não têm essa dúvida. E quem sabe outras pessoas não tenham feito esse link ainda. Quer falar alguma coisa? Rapaz, eu não tinha parado para pensar nisso, não. Eu acredito que a única diferença seja que talvez a corrupção, talvez não, com certeza você não vai encontrar a corrupção lá, né? Sim. Eu pensei no seguinte, que a nossa sociedade ela vai passar pelo viés da corrupção, porque está falando de seres humanos limitados. Limitados e imperfeitos. Imperfeitos como somos. E aí eu puxei isso por quê? Porque sendo o reino de Deus a sociedade do céu, e tendo o reino do céu, não tendo o reino do céu o problema que a sociedade humana tem, ele acaba se tornando o exemplo, parâmetro. o parâmetro para que a sociedade
terrena alcance, Viva melhor. viva melhor. É. Que chegue a um patamar que supere É. os problemas, né? E é interessante que você está falando isso, e eu estou lembrando de Paulo, porque Paulo vai dizer, comparando com as necessidades fisiológicas que o indivíduo nessa sociedade tem, algumas necessidades mais específicas que estão ligadas com o nosso... com a nossa identidade biológica e fisiológica. E aí Paulo vai ressignificar isso dizendo assim que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. E aí talvez chegue nessa questão dos parâmetros ressignificados. Ele é justiça e paz. Tem alegria também. E alegria, que é a parte que você gosta. Né? Então, esse ressignificar por parâmetros mais superiores. Quando você vai ver Jesus, né, no seu ministério terreno, instituindo o reino, ali com aqueles parâmetros tão genuínos do reino, ele vai dizer, ele vai ressignificar várias regras de condutas que havia à época a partir da lei de Moisés. Então, ele vai dizer, olha, por exemplo, eu digo a vocês que amem a quem persegue vocês, porque se vocês odeiam a quem persegue vocês estão fazendo o que de diferente nessa sociedade que eu estou querendo agora, nesse reino que eu estou querendo implantar. Então, ame, ore por ele. Então, ele vai ressignificando as bases que se tinha de convivência, porque uma sociedade a gente vai pensar sobre convivência. Mas é convivência a partir de quê? É convivência a partir de que parâmetro, de que princípio? Então, ele vem e ele também apresenta princípios, digamos assim, superiores que têm a ver com quem ele é, né? Tem umas histórias aí, né, que se repetem muito, que amor não enche barriga, que amor não mantém, paga as contas. não paga as contas, e assim vai. Mas é interessante, né, que quando a gente pensa sobre os 2 mandamentos que Jesus resumiu dos 10, é interessante como esses 2 mandamentos eles são poderosos, né? E como ele tem a capacidade de resolver todos os problemas da sociedade. E de promover cura física, emocional e espiritual, né? Porque talvez alguém esteja ouvindo a gente e não sabe quais são os 2 mandamentos, né? Os 2 mandamentos é ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Fale mais alto para o pessoal. E ao teu próximo como a ti mesmo. E aí estabelece um parâmetro de convivência fantástico e de saúde. Porque, por exemplo, é bem isso, né? Quem vive na sociedade em uma relação interpessoal, seja trabalho, seja fora, né? Escola, faculdade. E aí você se doa mais, você ama mais, você vai adoecer. Você ama mais do que ama a si mesmo. É aquela frase, eu me dou muito, eu amo muito, é porque eu sou assim mesmo. Essa pessoa... Tem até música. Eu amo mais você do que eu. Do que eu, olha só, que invalidação. Então, não tem como você amar o outro genuinamente se você não se ama. Então, além da questão da relação com Deus, que esse princípio que você trouxe estabelece, e aí, quando a gente pensa em família, em sociedade, sim, ainda me estabelece essa convivência com o outro. Eu preciso amar o outro da mesma forma que eu me amo. Se eu amo o outro a mais do que a mim mesma, eu vou adoecer. Eu vou desenvolver uma depressão, uma ansiedade, porque eu estou me invalidando como ser humano. Entregando mais e recebendo nada. Então, não é um valor de uma sociedade sadia. Sim. E aí, se na família você aprende a doar mais e não receber, quando esse indivíduo vai para a sociedade, ele vai repetir esse padrão. Tem os extremos, né? Você falou do extremo do ama mais do que a si mesmo. O excesso de amor. Todo excesso é doença. O excesso de amor. Mas eu acho que é muito mais comum hoje amar mais a mim mesmo do que amar o resto todo. O egoísmo, é isso mesmo. É o outro extremo. Tem o excesso do amar e tem o egoísmo. E aí eu acho que está um problema que
que é mais abrangente na sociedade mundial do que qualquer outro. E aí também entra um desdobramento do princípio que você mencionou. Porque, veja, eu amo a mim, consigo amar o outro. Se eu só consigo amar a mim e não consigo amar o outro, eu também vou ferir esse princípio. E aí também, talvez, revele que eu não me ame. Porque se para você amar o outro, o parâmetro é você se amar, então você deve ter um problema aí interno, lá como eu costumo dizer quando estou com vocês juntos no presencial, no profundo do oculto do escondido, que está sendo revelado nesse egoísmo. Talvez essa pessoa sinta falta de algo até dele mesmo e aí ele manifesta isso com esse egoísmo. Porque se você se ama, se você ama Deus, é impossível você não amar o outro de forma equilibrada, saudável. Nem na escassez, nem no excesso. E é muito interessante isso. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Porque você acaba criando um parâmetro de saúde que, tipo assim, você vai levar para o resto da sua vida sabendo colocar limite nas coisas, sabendo colocar limite nas pessoas e não ferindo ninguém por conta disso. Porque a partir do momento que você se ama, você tem noção desse amor que você tem por você, você se cuida e com esse cuidado você vai agir com os outros da melhor forma possível. Perfeito. Aconteceu uma coisa comigo há muito tempo atrás. Conte, nos conte, queremos saber. É uma das coisas assim que eu mais sou grato a meu pai por ele ter me ensinado. E ele me ensinou sem querer. Ele me ensinou através de uma atitude que eu achei muito, muito massa. Ele chegou, ele estava com um problema no celular dele e eu estava saindo de casa, eu ia para algum lugar. E eu ia usar o meu celular. E aí ele pediu para eu deixar o celular para ele usar. Só que, pelo fato de ser o meu pai, eu tinha muita dificuldade de dizer não para ele. Aí eu peguei e travei. Aí eu fiquei olhando para ele e olhando pro celular. Olhando para ele e olhando pro celular. Eu não queria deixar o celular com ele e eu não queria dizer não. Eu não conseguia dizer não pro meu pai. Aí ele pegou, ele entendeu a situação, ele entendeu o meu conflito. O dilema. Aí ele olhou para mim e falou: se você não quer deixar o celular, diga que não quer. Uau. Aí eu peguei e falei: eu não quero deixar o celular. Ele falou: tudo bem. E a partir do dia que eu consegui dizer não pro meu pai de uma forma completamente saudável, assertiva, eu não tinha mais por que não dizer para outras pessoas, não colocar limite em outras pessoas. Uau. Isso para mim foi libertador. E um parâmetro de saúde, porque dificilmente você sofrerá com a dependência emocional. Uma dos grandes momentos libertadores para quem adoece com codependência emocional é conseguir dizer não. Só que você já aprendeu isso com alguém que é sua referência, que é seu pai. Se você não quer, diz não. Né? Então, esse é um parâmetro muito bom. Não sei se faz sentido, Matheus, aí para você. Faz. Eu estou aprendendo também, né? Nós estamos aprendendo, né? Porque o aprendizado ele é constante e é vitalício também. Nesse ponto que você falou, entra a questão que a gente começou aqui enfatizando, a nutrição. Então, ali você foi nutrido com habilidades sociais. A habilidade de saber o que é necessário, avaliar aquele momento, o que é necessário para você, o que é necessário para o outro. E você falou algo preciosíssimo, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Limites. Saber estabelecer limites. A gente aprende a estabelecer limites vivendo na coletividade e vivendo em família. Né? Seja que família seja biológica, seja espiritual. Então, você consegue estabelecer limite. Tem um limite na nossa relação. O princípio que Matheus falou tem um limite. O limite que eu amo como me amo. Como amo a ele. Então, tem um limite. Então, se a gente ultrapassa esses limites saudáveis, vamos, de fato, ter uma sociedade desequilibrada. Porque a gente tem uma sociedade que, por vezes, a gente vê de forma triste e, às vezes, até que envergonha eu desviar o que é do outro, eu me apossar do que é do outro, porque faltou limite em algum lugar lá atrás. Não houve
essa questão de estabelecer o limite. Então, eu posso pegar o que eu quiser, talvez entre no egoísmo que Matheus falou. O egoísmo pode ser gerado por não ter aprendido limites. Então, eu posso ter tudo que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser, né? Então, não, tem limites. Será que isso que eu vou falar vai ofender? Será que isso... O amor tem limites, né? A gente vê, tem mães que amam demais seus filhos e acaba protegendo o tema, né? Segurança e proteção. Para trazer segurança, protege o seu filho excessivamente. O filho fica numa redoma. Isso eu estou falando da criancinha. Quando essa criança estiver jovem, adulta, ela vai ser altamente insegura, porque ela foi colocada numa redoma. Não pegue, não toque, não cheire, não vá. Então, ela nunca teve a oportunidade de dizer não, de dizer sim. Então, ela foi super protegida. Essa mãe que estava super protegendo, ela estava pensando em fazer o mal? Não, ela queria gerar segurança. Mas acabou, por conta do excesso do amor, do excesso da proteção, adoecendo essa criança. Então, às vezes, as crianças vão cair, vão ralar o joelho, vai doer, e a gente vai dizer, levanta para cair de novo. Eu não vou impedir deles caírem. Eles vão caírem. Mas eles vão entender que também podem se levantar, podem continuar, podem tentar de novo. Então, o excesso impede de desenvolver essas habilidades que são tão importantes, tanto as emocionais, tanto as espirituais, como as sociais, que é essa que você falou. Seu pai lhe ajudou a desenvolver uma habilidade social importantíssima na sociedade. É interessante que no último domingo, eu estava conversando com minha esposa, a gente estava já se preparando para dormir, e aí já entrando em outro ponto que é importante para a família, né? Que é o perdão. Ah. E aí eu estava refletindo no seguinte, e aí eu vou compartilhar com vocês, eu compartilhei com ela no dia, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e eu vou compartilhar com vocês agora. E eu pensei no seguinte, se tratando de servos do Senhor, pessoas que... Filhos de Deus. Filhos de Deus. Se era um direito de quem pedia perdão ser perdoado por quem ofendeu. Considerando que a outra pessoa também que ofendeu ou que foi ofendida, as duas são filhos de Deus. Sim. E aí eu abro para vocês. Ao mesmo tempo que é um dever de quem recebe o pedido de perdão, perdoar. Porque diante do... Perdão sempre vai ser algo tão profundo e tão complexo, né? E aí a gente ficou pensando primeiro que é perdão. Que perdão é uma coisa que está no dia a dia, a gente fala sobre isso. Mas muitas vezes a gente não... Na prática, né? A gente não sabe o que é perdão. A gente se perde, é isso mesmo. E não tem lugar melhor para exercer o perdão do que na convivência familiar. Irmãos brigam. O tempo todo. Crianças brigam. E elas precisam aprender o benefício que o perdão traz na relação, no fortalecimento daquela relação, né? E aí eu comecei com as crianças ali porque é o primeiro lugar que, como eu acredito, começa a exercitar. A relação de pai e filho, a relação entre os próprios cônjuges. E aí, então, para fora, vindo também com esse exercício para fora. Interessante. Mas, Lázaro, eu vou falar depois de você. Eu vou passar para você primeiro. Porque você ficou aí tão reflexivo, saiu até umas fumacinhas assim da sua cabeça agora. Matheus pegou pesado com a gente, não foi? É porque eu estava lembrando de uma coisa e quando o Matheus falou de perdão, aí eu linkei automaticamente. Eu percebi, você fez uma força, foram umas fumaças assim. Teve uma vez um retiro que eu não vou lembrar mais qual foi. Nós e os nossos retiros. Eu estava conversando com a senhora e eu aprendi uma coisa que... Eu acho que era no tempo que eu não tinha cabelo branco. Quando eu aprendi, eu não achei que aquilo fosse servir para me ensinar a perdoar. Mas me ensinou bastante. E é uma coisa que
assim, tem vezes que é muito fácil perdoar. E tem vezes que é muito difícil. E quando é muito difícil, eu sempre lembro disso. E eu faço uma oração muito específica. Eu peço a Deus para Ele me fazer enxergar aquela pessoa com os olhos dele. Uau! E quando eu olho para a pessoa com os olhos de Deus, eu consigo ver coisas que da minha visão limitada eu não conseguia. Então, às vezes a gente pensa que a pessoa que errou com a gente, que a vida dela tá uma mil maravilhas, que é simplesmente alguma falha de caráter, mas nós não estamos livres de errar. E às vezes a pessoa simplesmente cedeu à pressão do momento. Só que quando a gente é machucado, a gente não olha isso. A gente só olha para a injustiça que a gente sofreu. A indignação, exatamente. Né? E olhando com esse olhar, eu acho impossível não perdoar. Se a pessoa realmente se propor a olhar, a pedir ao Espírito Santo e a olhar com os olhos de Deus, é tanto amor que transborda de você. É um refrigério tão grande, porque normalmente a gente está indignado e tipo, tem toda aquela questão da raiva, que seja do feito rancor. justiça. Exatamente. Né? E quando a gente olha dessa forma, acaba abrandando a gente. E, tipo assim, pelo menos eu não consigo imaginar uma pessoa olhar para outra pessoa que feriu ela, olhar com os olhos de Deus e não conseguir perdoar, não conseguir soltar essa pessoa do coração. É. Lázaro foi afiado. Eu acredito que a gente não sabia nada do que ia conversar aqui, para ser bem natural, mas Lázaro veio assim, chutando com força. Mas aí deixa eu dizer uma coisa interessante disso que você falou e a pergunta de Mateus, porque o perdão ele tem um aspecto bem interessante, tanto de quem recebe quanto de quem dá o perdão, libera o perdão, né? E aí Mateus falou o que significa perdão, né? Se a gente for pensar biblicamente no conceito etimológico da palavra lá, quando aparece, do grego, e aí eu estou pensando no texto de Colossenses, que ele rasgou a cédula de dívida que era contra nós. Então, e lá a palavra aparece perdão. Então, perdão é esse cancelamento de uma dívida que eu tinha com alguém ou que alguém tinha comigo. Então, quando eu decido perdoar, é porque, de fato, e aí do programa terapêutico a gente está falando de atualização da dívida. Então, é de fato eu entender que houve um fato que me machucou, que eu machuquei alguém. Há uma dívida, né? Há uma dívida. E eu preciso ter consciência dessa dívida, porque perdão ele não é algo que eu faço sem essa consciência clara, porque eu estou tomando uma decisão de cancelar algo. Nesse caso, a ofensa, né? Que recebida ou praticada. Então, eu vou decidir. Então, eu atualizo. Às vezes, eu quero perdoar meu pai, eu quero perdoar meu irmão, eu quero perdoar o meu amigo da faculdade, enfim. Para quem você quer perdoar, porque você foi ofendido. Então, sim, você vai perdoar por quê? O quê? Então, é importante você saber o que é que você está liberando ou o que é que você está recebendo, né? Então, eu preciso atualizar essa dívida e, a partir dessa atualização de dívida e a partir da escolha que eu estou fazendo em relação à minha saúde, eu decido liberar ou receber o perdão. Porque o perdão não vai mudar o outro. O perdão, o maior beneficiado do perdão sou eu, que eu não vou carregar aquela dívida comigo, seja que eu devo a alguém ou que alguém me deve. Então, eu estou liberando. Então, e também a pessoa é liberada da minha vida, né? Eu encerro um ciclo. A atualização da dívida, esse termo bonito aí que a senhora usou. É o termo do programa terapêutico Viva Melhor. A gente, no material novo, já tem lá a atualização da dívida. Quer perdoar, atualize a dívida primeiro. Então, para mim, que estou aprendendo agora sobre a atualização da dívida, significa ter clareza do que é essa dívida. Você tem que saber exatamente o que é que fez mal. E os danos que ela causou em você ou que você causou no outro. Tá vendo aí? Essa parte eu não tinha pensado. Porque, tem assim, o que ela causou também, né? Por que a ofensa ela é tão dolorosa emocionalmente e espiritualmente? Porque, de fato, houve uma ferida aberta. Ou alguém me feriu terrivelmente,
ou alguém, ou eu feri alguém terrivelmente. Então, quando eu me aproximo daquela pessoa, eu vou pensar eu ferindo você. Então, na hora que eu firo você, pode até ter sido de forma intencional, eu quis acidental, não importa, eu feri você. Então, na hora que eu feri você e eu decido pedir perdão, ou... pedir perdão, no caso, foi eu que feri você. Eu sei porque eu feri. Lázaro, eu quero que você me perdoe porque eu falei isso aqui com você. Porque eu fiz, porque eu menti para você, porque eu enganei você, porque eu traí você. Eu sei o dano que eu causei em você. Então, isso é uma atualização da dívida. A mesma coisa é quando ele vem para mim. Ele vai fazer essa atualização da dívida, porque a ferida foi aberta naquele... É uma palavra, aquela palavra que eu lhe disse. E você não vai justificar aqui, porque a ferida não tem justificativa. Ela está lá, ela acontece, né? Algumas pessoas fazem isso atualiza de forma diferente. Vai lá, dá um abraço, vai lá, dá um beijo, mas de forma que quem está recebendo ou quem está liberando entende que foi atualizada ali. Existem várias linguagens, né? Nessa atualização e nessa liberação. Fato é, Mateus, que o perdão, quem se beneficia dele recebendo ou liberando, sou eu. Tem gente que diz assim, eu morro, vou para o inferno, mas não perdoo. Eu disse isso em algum momento da minha vida. E aí eu adoeci, meu corpo adoeceu terrivelmente, né? Então, meu corpo sentiu. De fato, houve um adoecimento físico por conta daquela ofensa que eu insisti em carregar. Na hora que eu decidi cancelar, alguém tinha uma dívida real comigo, né? E, no meu caso, ela foi feita no âmbito familiar. Então, aquela pessoa tinha uma dívida real comigo, aquela pessoa me feriu terrivelmente e eu, por muitos anos, disse que não ia liberar, porque aquela pessoa merecia morrer. Só que quem estava morrendo era eu. Na hora que eu atualizo a dívida com ele, libero esse perdão, na verdade, a pessoa não pediu perdão para mim. Eu que decidi que não vou mais sofrer com isso. Porque o meu corpo não aguentava mais. Eu não vou mais carregar isso aqui comigo. E eu libero. Quem recebeu o maior benefício fui eu. Porque o meu corpo começou a ser restaurado. Porque estômago, a alma, não só o corpo físico, mas o emocional também. Eu tenho uma pergunta. Aí depende. Se for muito difícil, o Lázaro responde. Ai, meu Deus. De maneira prática, uma pessoa que precisa saber se ela conseguiu perdoar ou não. Porque a senhora falou no instante, né, daquele que diz, eu morro, mas eu não perdoo. Esse daí está claro para ele. Mas para alguns, muitas vezes você vai chegar na conversa, a pessoa que te feriu vai pedir perdão, você vai dizer que perdoa, mas talvez você não perdoou. Tem uma característica que eu fiquei pensando, e aí a senhora pode confirmar, e Lázaro também. E pode trazer até outras coisas que eu não pensei, né? Quem pediu perdão, ou quem perdoou, mas não perdoou, normalmente tem um sentimento de querer fazer justiça? Eu vou usar o exemplo de novo das crianças que aprendem a perdoar convivendo com os irmãos. Porque irmão briga, irmão bate, irmão quer o que é do outro, irmão comete todas as injustiças. E isso é bom. 2 crianças brincando. Eu fazia isso muito com meu irmão, próximo à minha idade. Então, 2 crianças brincando. 2 irmãos. E um machucou o outro. Machucou, bateu, feriu mesmo, derrubou, pegou o brinquedo, quebrou, com raiva, pegou o brinquedo e quebrou. Aí vem o pai, vem a mãe, arruma ali os 2 e tudo mais. Eles ficam ali meio que bicudos. Aí depois um vai lá, assim, meio sem querer, assim. Aí vai lá, abraça o outro e diz, desculpa. Quem nunca? Né? Como é que eu vou saber se esses irmãos perdoaram ou não? Se você passar 1 dia, 2 dias, ou até no turno seguinte, eles vão estar brincando como se nunca tivesse acontecido nada. O papai disse que ele joga no mar do esquecimento, né? Mas aí, levando para a vida adulta, eu estou falando de crianças, né? A vida adulta, por exemplo, tem pessoas que vai liberar perdão, por exemplo.
A gente trabalha com vítimas de abuso, né? Então, quem teve um abusador que foi alguém da família e que essa pessoa continua, né, sem... Você não vai perdoar esse abusador e conviver com ele, não tem como, né? A questão da segurança aqui que a gente falou. Mas o que ele causou em você não dói mais, porque você se afastou, inclusive emocionalmente, daquela pessoa. Deixou ela com o que é dela e seguiu com o que é seu. Eu tenho uma dúvida mais ou menos nessa linha. A gente anteriormente falou sobre limite. E eu posso perdoar alguém. E a partir do momento que ela fez algo que quebrou minha confiança, se eu estabeleço um limite, ao ponto de tipo assim, eu perdoei, aquilo que ela me fez não me fere mais, mas eu não tenho mais a confiança para que essa pessoa chegue até determinado ponto. Essa pessoa não vai ser mais íntima ou seu. Mas ainda é perdão. Perdão é liberar a dívida. Aquilo que ela fez, por isso que a atualização, o que é que eu estou perdoando? Então, aquilo que ela liberou, que você liberou, eu vou usar a questão do abuso, que é uma questão mais extrema, né? A gente não vai falar de abuso é outro dia. Mas, no abuso, você foi abusado pelo irmão. Aquilo foi resolvido, o irmão foi responsabilizado por aquilo, pagou judicialmente por aquilo, mas aqui dentro do seu coração ele continua porque você não liberou. Na hora que você libera, e um dia você decide talvez liberar como eu, que estava sofrendo mais do que os abusos que sofri, então você liberou, certo? Liberou de quê? De todos os abusos que essa pessoa praticou comigo. Abuso verbal, psicológico, sexual, não sei. O abuso que eu sofri, eu estou liberando agora, porque eu decido por saúde. Certo? Ok. Isso quer dizer que essa pessoa, eu vou conviver com essa pessoa? Não, porque não é uma pessoa do meu ciclo de intimidade. Então... Mas eu não carrego mais a dívida comigo. Você não está se afastando dela porque você quer dar o troco. Né? É porque você está bem. Mas é porque você está bem. Você pode perdoar e mesmo assim haver consequência. A consequência, existe consequências na relação. Na verdade, nunca existiu relação aí, né? Aí feriu aquele primeiro princípio. Vocês sabem que eu trabalho com violência doméstica. Uhum. Vocês sabem que eu estou envolvida com isso, já escrevi sobre isso. Então, alguém que vem de uma sobrevivência, uma mulher, né, que vem de uma sobrevivência de uma tentativa de feminicídio, ela pode a pessoa vai pagar lá a dívida. No meu coração, eu também libero a dívida, mas eu não vou conviver com essa pessoa. Ficou claro. Ficou? E isso acontece nesse ambiente familiar. Então, os limites... eu não vou mais sofrer com aquela ofensa. Eu não vou mais sofrer com aquela dívida que me era devida. Vou ser bem redundante agora. Mas eu liberei. Eu liberei porque eu decidi liberar. E vou seguir leve. Essa pessoa não me deve nada. Nem atenção. É um podcast só de perdão, né? Mas é por isso que eu disse. Você puxou aí um viés bem complicado. Mas importante, porque não tem como conviver em família e também, consequentemente, em sociedade, se você não passa por essa habilidade de perdoar. E não só você perdoar, mas de você também receber perdão. Posso mudar um pouquinho de... Pode. Deixa eu ver ali, ó, já estamos quase lá. Quase lá. Eu fiquei lembrando de uma coisa que aconteceu quando eu fui trabalhar. E aí foi até um pouco engraçado. Porque aconteceu que eu fui trabalhar em um determinado lugar. E eu cheguei lá. E eu tinha um rapaz lá. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele antes. E ele chegou para mim e me fez a seguinte pergunta, sem me dar nenhum bom dia. Ele chegou para mim, olhou para mim e disse: "Você tem filho?" Ele tava carregadinho, bichinho. Aí eu já olhei assim, né? Eu não sorri nem nada. O primeiro contato com a pessoa, né? Uhum. Aí ele disse: não tenho não. Aí ele olhou pra mim bem sério,
e disse: nossos filhos são a salvação da humanidade. Ele estava numa reflexão profunda aí. Pois é, a gente sabe muito bem que nossos filhos não são a salvação da humanidade. Mas aquele momento estranho Chamou a atenção. me chamou a atenção e me fez refletir, né? Que a gente está falando de família. E é interessante que isso me chamou a atenção de como A gente vai salvar a humanidade. também, mas pensando em família, como os filhos são uma grande responsabilidade. Perfeito. E a gente tem uma grande responsabilidade com eles, não só de alimentar, Nutrir. não só de colocar na escola, não só disso, mas de tornar essas pessoas que vão fazer a diferença por onde quer que elas passarem. Aí eu deixo aí a reflexão dos filhos são a salvação da humanidade para vocês comentarem. Já dá até para terminar por aí, né? Já vai terminando, porque eu não sei de vocês dois quem veio mais afiado aqui. Mas E agora a gente só queria fazer um teste hoje, mas eu acredito que a gente vai precisar voltar para resolver os negócios que a gente soltou aqui hoje. deixou muita coisa em aberto para os próximos. Jogou brasa na cabeça do povo aí. Vai lá, Lázaro, termine. Não pense muito não por causa do tempo. Eu acho assim, como filho, eu acho que essa questão de ser potencializado para os pais é uma responsabilidade, mas também uma coisa muito boa. Porque quando você está alinhado em Cristo e você dá a possibilidade do seu filho ser o que Deus planejou para ele ser, ele vai estar pleno. E você, como pai, vendo a plenitude no seu filho, você também vai estar pleno com isso. E a gente sabe que os planos de Deus, eles sempre são maiores que os nossos. Então, eu acho que a gente precisa, tanto pais, quando estão guiando e nutrindo os filhos, como os filhos se posicionar na identidade deles de filhos, ter bastante sensibilidade para ouvir, entender a voz de Deus e saber aonde Deus quer usar a pessoa. Porque é aquela questão. Quando Deus está me usando, na onde Ele quer me usar e me potencializando para isso, o limite quem vai dar é Ele. E todas as coisas O impossível são será possíveis. possível. Exatamente. O que é impossível para Deus? Que é impossível para esse filho, né? Esse filho passa a ter mais ousadia de viver. Perfeito, perfeito. Assim, não sei nem se eu preciso mais acrescentar, mas é isso. Agora, eu só vou ressaltar que responsabilidade é uma coisa boa. Responsabilidade sempre é uma coisa boa. Você ser responsável pelos seus atos, responsável, por exemplo, esse filho que você está falando, né? Que vai se responsabilizar por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais ética, mais cheia de amor, mais respeitosa com o limite do outro e o seu também. Então, essa responsabilidade ela é boa. Eu vou viver pensando em mim, cuidando de mim e, consequentemente, me responsabilizando também para não impedir que o outro também cresça. Porque quando você está muito potencializado, você vai crescer no seu destino, outros vão crescer junto com você. Então, eu acredito que a sociedade ela pode não ser salva, mas porque quem salva só tem um. Tem um, mas que ela vai se tornar um pouquinho melhor, com certeza. Com certeza. Então, acho que para a gente terminar por aqui, tá bom, né? Sim. Quero agradecer vocês por terem vindo. Sei que foi um desafio, talvez o primeiro de muitos. E vamos avançar. Vamos avançar por uma sociedade melhor. Amém. Quer agradecer para o povo? Agradeça, povo. Povo, olá, muito obrigada. É isso aí, obrigado, pessoal. A pastora me conhece tem um tempinho já, né, pastora? Já tem um tempinho, você era criança, né? E muitos outros já que não sabem, vão saber agora, mas eu era uma criança muito tímida, né? E estar aqui hoje, olhando para trás, para esse
esse pequeno detalhe. Eu ainda continuo sendo tímido, mas sentar hoje na frente do microfone, de algumas câmeras, né, e falar sobre tantas coisas, né, é realmente uma coisa que eu louvo a Deus, agradeço a Ele e e fico muito alegre de fazer parte dessa família, né, dessa família IBB que tem me potencializado. Agradeço a Deus, a meus pais e a família IBB por ter chegado até aqui. E que venha mais, né? Que venha mais. Então, vamos deixar a porta aberta para o próximo, né? Melhor assim. Vamos fechar a porta, não. Vamos deixar a porta aberta. Eu não vou poder deixar de agradecer a Marília, a esse estúdio maravilhoso. Marília é uma pessoa... Como é o nome dele? Breno. Marília e Breno estão aqui com a gente. A gente não pode deixar, porque eles nos atenderam super mega demais, assim, nos deixaram bem à vontade. Ela queria até me dar o casaco dela, gente, para eu não sentir frio. Então, assim, nós vamos agradecer demais, assim, porque são essas pessoas que vão nos... Olha, a convivência em sociedade que vai fazendo com que sejamos potencializados. Que bom, né? Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.